Sabe aquela sensação de corpo quente quando a gente está doente? Pois é, quase todo mundo já passou por isso. Mas o que isso significa de verdade? E será que todo tipo de calor é a mesma coisa? Olha, a resposta para isso é bem surpreendente. Então, vamos pensar. Aquela temperatura alta de uma gripe e o calorão que se sente numa onda de calor. Parecem a mesma coisa, né? Mas não são, de jeito nenhum. E entender a diferença é fundamental. Tá aqui a grande diferença. Imagina que o nosso corpo é uma casa com um termostato. Na febre, é como se o corpo de propósito fosse lá e aumentasse a temperatura do termostato para combater uma infecção. Já na hipertermia, o termostato está normal, na temperatura certa, o problema é que o ar-condicionado quebrou e o calor lá de fora está invadindo tudo. Ok, vamos mergulhar primeiro na febre. Longe de ser um defeito de fábrica, a febre é, na verdade, uma estratégia de defesa super sofisticada e muito bem controlada do nosso corpo. A ciência explica assim: a febre é uma resposta controlada. Lá no cérebro, a gente tem o hipotálamo, que funciona como esse nosso termostato. Quando ele detecta umas moléculas que indicam a inflamação, geralmente por uma infecção, ele simplesmente decide que o corpo precisa esquentar e redefine a temperatura para cima. E como isso funciona na prática? Bom, pedacinhos de bactérias, por exemplo, fazem nossas células de defesa liberarem os mensageiros químicos, as famosas citocinas. Pensa nelas como um alarme de incêndio que viaja até o cérebro e grita para o hipotálamo: "Ei, sobe a temperatura aí que temos invasores na área." E aí vem o curioso. Como o corpo faz para chegar nessa nova temperatura mais alta? Ele faz a gente sentir frio, mesmo que a temperatura já esteja subindo. Aqueles tremores e calafrios não são a febre em si, mas sim o corpo trabalhando, gerando calor para alcançar a nova meta que o cérebro definiu. É uma máquina funcionando a todo vapor para se aquecer. Agora vamos virar a chave e falar do outro lado da moeda, a hipertermia. Se a febre é uma queima controlada, a hipertermia é um superaquecimento total, uma falha no sistema de refrigeração. Nesse caso, o problema não vem de dentro. O corpo não quer ficar quente. Muito pelo contrário, ele está tentando desesperadamente se resfriar. Mas a temperatura lá fora, a umidade, um exercício muito intenso, tudo isso junto acaba sobrecarregando a capacidade dele de mandar o calor embora. Normalmente, nosso corpo se livra do calor de várias formas, mas principalmente pela evaporação do suor. Só que na hipertermia, esses mecanismos simplesmente não dão conta do recado. É como tentar esvaziar uma banheira com um ralo pequeno enquanto a torneira está aberta no máximo. Uma hora transborda. Então, para ficar bem claro, na febre, o corpo está se esforçando para ficar mais quente. Já na hipertermia, ele está lutando com todas as forças para ficar mais frio. As intenções biológicas são completamente opostas. E os sintomas também são bem diferentes. Em vez dos calafrios da febre, a hipertermia aparece com uma sede absurda, náuseas, pele pálida e pegajosa. E um sinal muito perigoso: em casos graves, a pessoa pode até parar de suar. Isso quer dizer que o sistema de resfriamento entrou em colapso total. Mas essa história de temperatura corporal ainda tem uma reviravolta, uma daquelas bem fascinantes, principalmente quando a gente fala de infecções muito, muito graves, como a sepse. Parece até estranho, né? Se a febre ajuda a combater infecções, por que numa infecção gravíssima o corpo ficaria mais frio? Por muito tempo, isso foi visto como um péssimo sinal, quase como se o organismo estivesse desistindo. Só que as pesquisas mais recentes mostram outra coisa. A resposta do corpo, seja esquentar ou esfriar, parece depender do tamanho da inflamação. Ou seja, o corpo pode escolher ativamente baixar a temperatura. Não é uma falha, é outra estratégia. É uma mudança de tática no meio da batalha. Essa citação de uma tese de doutorado é simplesmente revolucionária. Ela mostra que a hipotermia na sepse não é um colapso, mas sim uma resposta controlada, intencional, assim como a febre. É uma ideia que muda tudo. E olha, isso não era algo tão raro. Cerca de 10% dos pacientes com sepse em hospitais acabam apresentando essa queda de temperatura. Isso mostra que é um mecanismo bem relevante na nossa biologia. Mas por que o corpo faria isso? Simples. Numa inflamação gigante, o custo de energia para manter a febre pode ser alto demais. Baixar a temperatura pode, na verdade, proteger órgãos importantes, como os pulmões, diminuir a inflamação exagerada e, curiosamente, até deixar algumas células de defesa mais eficientes para matar bactérias. É uma troca estratégica.
Certo, mas por que entender tudo isso é tão importante? Porque não é só uma curiosidade da ciência. No mundo real, na medicina, essa distinção pode ser a diferença entre a vida e a morte. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. Na febre, o termostato do cérebro está alterado, a causa é interna e o tratamento certo são os antitérmicos. Na hipertermia, o termostato está normal, a causa é externa e o único tratamento que funciona é resfriar o corpo por fora. E esse é o ponto-chave. Dar um antitérmico para alguém com hipertermia por causa de insolação não adianta absolutamente nada. É como tentar consertar o ar-condicionado quebrado só mexendo no botão de temperatura. O problema não está ali. O corpo precisa ser resfriado de forma ativa, por fora. No fim das contas, fica bem claro que febre, hipertermia e até a hipotermia na sepse são respostas corporais com lógicas muito próprias e sofisticadas. E isso faz a gente pensar, né? O que mais o nosso corpo pode estar tentando dizer com seus sinais que talvez a gente ainda esteja interpretando do jeito errado?